Fala, turma, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam todos bem. Começando aqui mais uma aula mão na massa, né, do nosso treinamento Lucrei 3 vezes mais consultório. Então, primeiro, né, um breve resumo aqui que a gente sempre faz, né, o treinamento Lucrei 3 vezes mais consultório é um treinamento totalmente dedicado aí ao profissional da área da saúde, e não precisa ser necessariamente médico, pode ser médico, a gente está falando de dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, né, então todo profissional aí da área da saúde que atua tanto de forma autônoma, né, ou trabalhando para terceiro, ou claro, com o seu próprio consultório, né? Então, nosso treinamento Lucrei 3 vezes mais, né, ele mostra como você pode, então, alcançar o resultado, né, de triplicar ou até mais o faturamento do seu consultório ou do seu próprio serviço, né? E a gente tem, né, a gente chama que é 3 vezes mais amplificado. Por quê? Né, porque a gente não cuida apenas da questão do consultório, da vida profissional. A gente entende que a vida profissional e a vida pessoal estão amplamente ligadas. Logo, a gente tem que cuidar também da saúde financeira pessoal do nosso dentista, do nosso médico, do nosso terapeuta, e assim vai. Então, é por isso que a gente formou a Alpha Business, né, nossa escola de negócios, hoje bastante voltada aí para o público aí, no público da saúde, certo? E a gente linka, então, uma metodologia, né, para aumentar os ganhos no seu consultório, no seu trabalho, e também melhorar sua qualidade de vida, seus investimentos e assim por diante na vida pessoal, certo? Aqui é mais um episódio de mão na massa, né? Então, aqui a gente vai, de forma prática, né, cara no gol, trazer alguns insights, né, mostrar como que o nosso profissional pode buscar algumas informações, pode montar um planejamento e assim por diante, de forma bem prática, bem sucinta. E esse mão na massa, né, voltado mais para a área, então, das finanças pessoais, né? Eu integro aqui a For Business, sou o Guilherme Justo, trabalho no mercado financeiro aí há 7 anos, eu sempre falo aí no começo dos vídeos, mas eu sei que, né, em qualquer hora do dia, da noite, em algum momento aí alguém vai estar vendo esse vídeo pela primeira vez, talvez seja a primeira vez de algum vídeo nosso. E eu então, trabalho há 7 anos aí no mercado financeiro, sou sócio hoje numa empresa de investimentos, assessor de investimentos, a Ave Investimentos, e integro aí o quadro de professores na Alpha Business, juntamente com o Alexandre, com o Embaldo e outros professores aí que a gente sempre convida, e trago muito mais esse olhar da parte de finanças pessoais, né? Que a gente sabe que o médico, o dentista, o fisioterapeuta, o psicólogo, até outras profissões, mas praticamente todas as profissões, a gente aprende na faculdade sobre a nossa profissão, mas não aprende sobre questões básicas de educação financeira. Na verdade, a gente não tem isso nem desde a escola básica, que deveria acontecer, né? Então, no fim das contas, a gente pode, às vezes, ganhar dinheiro, mas gastar mal, se endivida, faz alguma coisa assim. Então, o intuito aqui dessa parte mais de educação financeira pessoal é, primeiro, fazer com que você, ganhando dinheiro no consultório, saiba investir melhor, ou melhorando a sua vida pessoal que está desorganizada, você consiga investir melhor no seu consultório, no seu trabalho, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, esse é um mão na massa bem legal. Vamos falar aqui de renda vitalícia, vamos trazer uns estudos, uns cases aqui para vocês, vocês vão gostar bastante, tenho certeza, né? E já deixando aqui o convite, né? Nos sigam aí, tanto no YouTube, quem ainda não segue, no Instagram também, no nosso canal do YouTube, e nosso Instagram aí é All4Business, tá bem? A gente está sempre mandando conteúdo aí semanal, pessoal, e sempre um conteúdo com bastante relevância e focado justamente no profissional, seja autônomo, seja quem tem consultório aí da área da saúde. Tá bom, pessoal? Então, hoje o nosso Mão na Massa, pessoal, vai falar aí de algo que todo mundo busca, né? Que é uma renda vitalícia. E especialmente quando você trabalha aí num consultório ou você é autônomo, né? Eu acho que é um sonho de qualquer pessoa, né? Então, agora a gente vai brincar aqui, né, e descobrir como a gente pode ter uma renda vitalícia sem depender do INSS. Eu vou trazer uns cálculos bem interessantes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar da provocação que a gente vai trazer aqui. Vou também mostrar alguns sites que vocês podem olhar e a gente pode brincar aí. A ideia é ser bem mão na massa com o próprio tema, né, nos sugere. Então, o que a gente vai ver nessa aula, né? Então, a gente vai fazer um conceito básico. A gente sabe que, eu acho que a maior parte das pessoas conhece aí. A gente vai ver um pouquinho de renda ativa, o que é renda ativa, o que é renda passiva. A gente vai trazer aqui um pouquinho do conceito da Previdência Social, porque esse eu acho que é um ponto bem importante, a questão da Previdência, né? Porque a ideia aqui, justamente, desse mão na massa, é trazer o comparativo do quanto você hoje gastaria, né, com a Previdência ao longo dos anos, e quanto você teria no final, e quanto que isso
aplicado de forma inteligente, tendo um pouquinho mais de conhecimento, né, voltando àquela questão que a maioria das pessoas não tem conhecimento necessário hoje em dia, como que a gente pode aí alcançar um resultado muito maior e ter muito mais liberdade financeira. Depois, os pilares aí da criação da renda passiva, né, e o segredo, né, e aí eu vou trazer alguns pontos importantes para a gente ponderar, tá bem? O que não é essa aula, né? Não é uma aula que vai te mostrar onde você vai ficar rico rápido e aqui agora a gente tem a fórmula de tudo sucesso e tudo, pelo contrário. Não, aqui a gente está falando de trabalho, a gente está falando de dedicação, de disciplina, né? E especialmente quando a gente fala de investir dinheiro, a gente está falando de bastante disciplina, né? Investir dinheiro não é um cassino, investir dinheiro é algo que a gente faz de forma disciplinada, metódica ao longo de vários anos, né? Então isso tem que ficar bastante implícito, não é esse o tema aqui. Não, eu vou te dar uma fórmula mágica de como você vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Então, aqui, simples, né? Acho que esse conceito, a gente tem que trazer um conceito que acho que a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo já conhecem, mas tenho certeza também que, né, como a gente impacta muita gente na internet, tem muita gente que ainda se perde nesse conceito. Então, a ideia desse vídeo é como criar uma renda passiva, né? E o que é uma renda passiva? A renda passiva é aquela que não depende diretamente do teu trabalho. Então, você tem lá um consultório, você trabalha para alguém, você trabalha com autônomo, né? Faz aí vai na casa da pessoa e assim por diante, esse dinheiro que, né, lhe remunera, você trabalha de Uber também, não tem problema, você está tendo uma renda ativa, você está trabalhando, né, para conseguir. O que seria a renda passiva? A renda passiva, então, é aquela renda proveniente de algo que você vai ganhar independente do exercício, né, de algo teu. Então, por exemplo, você tem aí alguma sala que está alugada, né, por exemplo, você é dono de um imóvel, você pode ter até algum trabalho no sentido de conseguir um inquilino, mas em tese depois você não precisa empregar nenhum exercício, né, nenhum trabalho para receber aquele aluguel. O aluguel vai vir de acordo com o inquilino vai pagando. Né? Mesma coisa de ações, né, na bolsa, que a gente fala muito que pagam dividendos, a ação está lá, vamos pegar a Petrobras, por exemplo. A ação está lá, trabalhando, tem os seus diretores executivos, vão te pagar algum dividendo, e isso você não precisa fazer nada. Fundo imobiliário, que é o que a gente vai usar aqui de exemplo, por exemplo, para a gente fazer, para a gente fazer a questão, o cálculo de renda passiva, também, nós temos lá vários imóveis que são geridos por um gestor profissional e você recebe os aluguéis mensais. Então, acho que a principal diferença, né, que todo mundo tem que saber, é que na renda passiva, né, você não está trabalhando, né, você lá, tem um negócio lá que lhe dá dinheiro, né, tem uma casa lá que lhe dá dinheiro, né, enquanto que na renda ativa, né, é você, né, lá que está trabalhando, né, e gerando dinheiro, por exemplo. Né? Então é mais ou menos isso. E por que a gente vai usar aqui a questão do INSS? Porque o INSS, em tese, quando você contribui ao longo de 30, 35 anos, você tem uma renda passiva. Sua aposentadoria é uma renda passiva, né? Você parou de trabalhar e o INSS, então, em tese, vai te pagando, né, para o resto da tua vida, até, né? Um valor sem você trabalhar. Então, você está gerando uma renda passiva. Você teve um trabalho por 30, 35 anos que lhe gerou uma renda passiva X depois de determinado tempo. Né? Então, basicamente, essa questão aqui que a gente vai trazer à tona. Tá bem? Então, aqui, né, acho que a parte mais interessante que a gente vai brincar um pouquinho é que como é que funciona hoje? Eu vou pegar aqui o autônomo, tá, como base, como exemplo, e eu vou pegar o teto do INSS para a gente poder fazer cálculos e brincar e trazer aqui essa ideia, né? Aí, de novo, a ideia aqui é abrir a mente e cabeça de vocês para investimentos, para educação financeira, para amplificar aí, a renda de vocês. Então, hoje, tá, a Previdência Social, não sei se vocês já sabem, mas deveriam saber, você não investe, né, se você contribui com a Previdência, você não está investindo para si mesmo, você não está juntando na Previdência um valor lá que no fundo, lá no futuro, você vai receber. Correto? Na verdade, o valor que você está pagando hoje está sendo usado para que os próximos, né, a próxima geração, desculpa, o valor que você está pagando hoje está sendo usado para bancar a geração que está se aposentando agora. Então, você depende da próxima geração para lhe bancar. Né? Então, ou seja, o teu dinheiro não vai no fundo que é teu. O teu dinheiro está indo lá para pagar os que estão aposentados hoje, você depende de que novos entrantes, né, venham a pagar para você se aposentar. Certo? Isso tem que ficar bem claro, como é que funciona a Previdência Social. Você depende de outras pessoas entrando sempre e pagando.
Aí isso que é uma discussão que se tem muito grande por conta que a nossa, né, a pirâmide etária, o Brasil está ficando cada vez com pessoas mais idosas, vivendo mais, e muitas vezes as pessoas que estão entrando não estão dando conta de pagar quem está se aposentando. Por isso que entra aquela toda discussão de reforma de previdência e assim por diante. Não quero me alongar nesse discurso aqui, é mais só para trazer essa visão que eu acho que todos deveriam saber. Tá bem? Então, hoje, uma contribuição para o autônomo, deixa eu colar aqui vou pegar minha cola aqui, mas uma contribuição para um autônomo, tá? Vou pegar de novo o teto, tá? Qual é o teto do INSS hoje? Ou seja, se você contribuiu com o máximo, né, por mais de 35 anos por mês, quanto que você receberia? Então, hoje, o teto do INSS vamos botar aqui, ó, 7.087. 87,22 aí. Beleza. Então, em tese, o que não está aparecendo? Em tese, quando você contribui por 30 e 35 anos, já vou falar o valor, e se aposenta depois desses 35 anos, né, 35 anos homem, 30 mulher, tá? Por isso que eu tô falando 30 a 35, você vai receber de forma vitalícia, né, de forma passiva, 7.087 por mês, tá? Beleza, perfeito. E quanto é que você tem que contribuir, né, para chegar nesse teto? 20%, ou seja, o valor hoje da contribuição é de R$ 1.212, mais ou menos, tá? Então, 1.212, mais ou menos, por mês, 20%, certo? Então, vamos fazer um cálculo aqui, eu não fiz aqui, quanto que você investe ao longo de 35 anos, vou pegar aqui o tempo maior do homem, então, 35 anos, a gente está falando de quantos meses, né? 12 meses vezes 35, a gente está falando de 420 meses, vezes 1.212, correto? Então, a gente está falando de 509 mil, com 40 reais, que vocês investem ao longo de 35 anos para, lá no final, ter, então, um retorno aqui, né, de 7 mil por mês. Então, ou seja, paga 1.200 todo mês, no final de 35 anos, se aposenta e vai receber uma renda vitalícia aí de 7.087 com 22. Agora, qual é a ideia? Qual é a provocação que a gente quer trazer aqui? Né? Justamente a ideia do conhecimento, né? A ideia de educação financeira, a ideia do que a gente pode fazer para melhorar, talvez, esse ganho. E aí a gente vai brincar um pouquinho aqui com esses números. Bom, time, então, voltando aqui para a nossa tela, tá? O que a gente tinha? A gente aplicou. Deixa eu mudar a cor aqui, mudou para botar vermelho de volta. Vamos botar outra cor, então. Vamos botar aqui deixa eu ver. A gente aplicou 1.212 por mês durante 35 anos, né, e chegou a 509 mil reais. Ok, show de bola, legal. A gente vai receber, então, 7.087, vamos arredondar aqui 7 mil por mês pelo resto da nossa vida. Lembrando que esses 509 não são nossos, a gente não fica com eles, a gente não tem esse direito a ficar com eles, mas a gente tem uma renda vitalícia. Ok, beleza, temos a renda passiva que a gente falou. Agora vamos fazer um cálculo simples, beleza. Se a gente tivesse esses 509, vamos imaginar que esse dinheiro não foi corrigido dos juros nenhum, e a gente tivesse aplicado esses 509 lá depois dos 35 anos, a gente recebeu esses 509 de volta. Ó, 509, chega aí, pegou de volta. Quanto é que ele renderia aquela taxa de 11,65? Vamos botar a taxa aqui em cima, ó. E fix 11,66. Fechou? Vamos deixar aqui. Então, a gente tem 11,66 líquido de imposto. Então, vamos fazer um cálculo. Se a gente tivesse pego os 509 e recebesse, então, os 11,66. Então, a gente faria aqui, estou fazendo ao vivo com vocês, tá, gente? Ao vivo aqui, fazendo junto, tá? Então, 0,1166, a gente está falando de 59 mil, né, 59.349 por ano, né, 11, porque escolheu o anual. Se a gente fosse dividir aqui, uma conta bem simples, tá, por 12, a gente está falando de 4 mil. Né, então, se a gente botasse os 509, né, de 40 a uma taxa de rentabilidade passiva de 11,66, tu receberia, então, 4.945,78. Ok, aí tu falaria, realmente, a INSS me paga mais, ele me paga 7 mil, mas é que eu estou pagando sem corrigir nada do valor, né? Pegando os 509, que é o valor total aportado, a uma taxa de 11,66, 4.945. Ok, mas aqui tem outra questão.
você recebe 4 mil de renda passiva, mas você ainda tem 509 mil. Esse 509 mil em nenhum momento está se dilapidando, você está recebendo só a renda dele. Logo, você ainda tem 509 mil aqui na sua conta, vamos dizer assim, né, na sua conta bancária, onde você pode mexer, onde você pode daqui a pouco deixar para alguém e assim por diante. Mas não é esse cálculo que a gente quer ver, né, gente? A gente quer ver justamente aquilo que a gente falou. A gente botou os 509 mil, né, ou os 1.200 ao longo de 35 anos, então aqui, vamos fazer aqui em cima, tá? 212 vezes 35 anos, né, a taxa deu uma taxa de 10%, né, 10% ano, a gente chegou num valor de 4 milhões, 141 reais. 4 milhões. 4 milhões. Então, lembrando, vocês teriam, vou mudar aqui o verde, vamos ver se fica bom verde na tela. Fica, né? Vocês teriam aqui 4 milhões em dinheiro no banco, vamos dizer assim, aplicação, um dinheiro que vocês poderiam dispor, deixar para alguém e assim por diante. Olha a quantia. Agora, vamos fazer esse cálculo de 4 milhões para ver quanto que ele daria de renda passiva. Então, 4 milhões, 152 mil, 141. Estou fazendo a minha calculadorinha aqui do lado, tá, gente? Vezes o 11 ali por cento, né? Então, a gente está falando de 484 mil ano. Agora, a gente divide isso por 12, vou fazer de novo, tá, gente? Estou numa conta bem simples aqui. A gente está falando de um valor de 40.344. 40 mil. Então, vocês entenderam que aqui deu 4 milhões, correto? O que a gente quer saber aqui é, esses 4 milhões, essa taxa aqui de 11,66 para a renda vitalícia. Quanto que ela me geraria de renda vitalícia todo mês? Então, a gente chega numa renda vitalícia de 4 milhões. Aqui, eu vou até botar fazer o cifrãozinho aqui, 40.344,97. Né? Então, até a vírgula. Olha que loucura, gente. Então, a gente está falando aqui de você ter uma renda de 7 mil vitalícia, se você contribuir por 35 anos com 1.212, sendo que você contribuiu ao longo de 35 anos 509 mil, e você não teria patrimônio, em tese, né, você não ficaria com esse valor, e você teria uma renda vitalícia de 7.087, ok. Mas se você investir os mesmos 1.212 a uma taxa de juros aí de 10% ao ano, o que não é nada absurdo, eu vou mostrar para vocês como não é nada absurdo, ao longo dos 35 anos, né, viu que eu não botei nem aporte inicial, né, ao longo dos 35 anos, você chegaria lá no final com um patrimônio de 4.945.000. 4.945.000. Um patrimônio de você estaria no banco lá, investido, sei lá, qualquer coisa. E esse patrimônio geraria uma renda vitalícia de 40.344. Olha a diferença de 7 mil para 40 mil. Tá? Então, olha o poder da inteligência financeira, o poder de entender um pouco como é que funcionam as coisas, o poder de a gente se abrir um pouco mais, pesquisar, às vezes ter pessoas aí que possam nos ajudar. Né? Então, olha que interessante essa visão aqui de renda passiva, renda vitalícia. O que vocês acham aí desse cálculo? Tá? De novo, tá, gente? E aqui, eu não estou falando para vocês que vocês têm que largar tudo, tem que abandonar, não tem que pagar, não tem que fazer nada. Eu estou trazendo uma ideia para vocês abrirem a cabeça, abrirem a mente do quanto, se a gente trabalhar e a gente tiver uma disciplina e uma educação financeira e saber investir melhor no nosso dinheiro, a gente pode ter uma diferença gritante de patrimônio ali na frente na hora que a gente for se aposentar. Todo mundo que quer se aposentar e ter uma boa qualidade de vida e quer ter um bom renda passiva, renda tal da renda vitalícia. Né? E aqui eu estou te mostrando que mudando um pouquinho o parâmetro, tu pode alcançar muito mais, muito mais. E lembra, né? Isso aqui é renda vitalícia. A gente não está em nenhum momento mexendo nos 4 milhões. Você receberia 40 mil por mês e você continuaria com os 4 milhões. Imagina agora que você não precisa de 40 mil por mês para viver aqui quando estiver se aposentado. Você poderia viver com 20. Você ainda continuar investindo mais 20, esses 4 milhões iam aumentar. Né? E ficariam para outra pessoa, deixaria para o seu filho, para os seus familiares e assim por diante, quando você se fosse. Então, olha que legal essa visão. Então, eu trouxe aqui uma possibilidade que, com juros compostos em boas aplicações, você pode multiplicar o patrimônio, gerar uma renda vitalícia aí várias vezes maior e ainda ficar com o dinheiro, deixar esse patrimônio para alguém, né, deixar um legado. Eu acho que isso é o principal dessa nossa aula aqui, eu acho que é trazer essa visão, tá bom? Agora,
Olha só, eu vou trazer aqui. Vocês vão dizer, Guilherme, mas isso aí é uma loucura, né? Vou ganhar 10% ao mês durante 35 anos e assim por diante. Não é não, tá? No Brasil não é tão absurdo ter essa rentabilidade. Se for pegar aqui o Ibovespa, né, que é a Bolsa Brasileira, o índice, assim como mostrei o IFIX, eu mostrei o índice aqui entrega na casa de 1,2 meses aqui, né? Então, ao longo dos últimos 30 anos, nada absurdo, não é muito longe do que a gente está falando até mais. A gente está falando aqui do fundo imobiliário, né, que o fundo imobiliário são algo mais recente, mas tu pega aí o IFIX nos últimos 9 anos, entregou 1% ao mês, né? Então até mais do que desse exemplo que a gente mostrou, um ativo de inflação, né, um IPCA que acumula a inflação mais os juros, nos últimos 20 anos entregou em 0,8 mesmo, que daria os 10% ao ano, né? A Selic, né, o nosso CDI, que hoje está no momento que eu falo com vocês, está em 13,75, imagina, 13,75 a taxa básica, nos últimos 20 anos fez 1% ao mês. Então, estou mostrando que dado histórico, nada é garantia de futuro, mas dados, nem a Previdência é garantia de futuro, dado histórico, não é nada absurdo as taxas que eu te mostrei ali. As taxas de 0,8 ao mês, que vai daria mais ou menos uns 10% ao ano, no ano de 35 anos, não são taxas absurdas. Né? Dá para ver que é plausível atingir aquele retorno, atingir aqueles valores, atingir aquela renda vitalícia de 40 mil reais por mês, tá bem? Agora a gente entra num ponto muito importante, né, que é como fazer isso e o jeito certo e o jeito errado de fazer isso. Tá? Porque, basicamente, para a gente criar renda passiva, deixa eu voltar pro vermelho aqui, que eu prefiro. Para a gente criar renda passiva, a gente precisa, primeiro, investir regularmente, lembra? Um dos pontos ali era o 1.212 investido todo mês, você tem que pagar isso para o INSS, manter ou aumentar a capacidade de economizar dinheiro, porque assim você investe mais, você economiza mais, né? Você investe mais, né? E focar na sua profissão para ganhar mais. Mais dinheiro, mais você pode aportar. Talvez não aporte 1.200, talvez não aporte 2 mil, 3 mil, ou então se a pessoa começa com menos, aqui eu fiz o exercício do valor máximo do INSS para ficar, né, mais fácil. Mas eu comecei com 300, eu queria aumentando uns 400, 500 e assim por diante. Façam esse teste, botem ali no site que eu mostrei para vocês, façam um teste, como é que seria começando com 500 mil, 500 reais, 300 reais, 700 reais e aumentando isso ao longo do tempo. Né? Eu acho que isso é importante para, né, a gente ter aqui um pouquinho de tato, né, de como as coisas funcionam. Então, essa aqui são né, o pilar, vamos dizer, os 3 pilares aí da criação da renda passiva. É trabalhar, investindo regularmente, seja, né, no caso da nossa exemplo no INSS, ou seja aqui num outro ativo, manter essa capacidade, ou aumentar essa capacidade de trabalhar para ganhar mais e aportar mais. Basicamente, se vocês seguirem esses passo a passo, vocês chegarão aí a um grande patrimônio e tenho certeza que vão atingir aí a liberdade financeira e vão ter uma renda passiva muito maior que a do INSS. Mas o que é o que é o jeito errado, como assim, o jeito certo de se fazer, tá? Porque, basicamente, a renda passiva depende da taxa de poupança e da rentabilidade. Ou seja, da quantidade que você aporta, do dinheiro que você coloca e dos juros que você recebe, correto? Então, quanto mais dinheiro eu aporto, mais dinheiro eu vou ter lá no final. Quanto menos dinheiro, menos dinheiro. Quanto maior a taxa também, quanto maior, se eu tenho uma taxa de 5, eu vou receber menos. Se eu tenho uma taxa de 8, eu vou receber mais. Se eu tenho uma taxa de 20, eu vou receber mais, correto? Então, a quantidade de aporte e a taxa de juros são o preponderante aqui para a gente ter aquele retorno lá de 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões lá no final da nossa vida. Beleza. O que eu quero dizer com vocês? Qual é o jeito certo e o jeito errado de olhar para essa questão? O que muita gente se perde no momento que começa a investir, porque isso aqui é viciante, tá, gente? Espero que todo mundo já tenha começado a investir. Se não, por favor, deixe um comentário e venha falar com a gente. Mas o que muita gente se perde é ficar deslumbrado com a possibilidade dos ganhos, ou a taxa de juros, ou o quanto que você pode remunerar seu capital. E aqui que está a forma errada de fazer isso. Você não tem que focar nisso. A taxa que vocês remuneram capital, ela tem que ser um pouco acima da taxa que o mercado pratica. Felizmente para o investidor, né? Hoje a taxa de juros está alta, então tu consegue remunerar o teu capital uma taxa de juros alta com baixíssimo risco, sem fazer muito malabarismo. Mas o que vocês têm, isso é o jeito errado, o jeito pior que tem de uma pessoa querer crescer ou enriquecer é tentar achar a melhor taxa sempre e desfocar do principal, que é a taxa de poupança, ou seja, o quanto que vocês conseguem colocar de dinheiro. Então imagina aqui, lá no nosso exemplo, vamos pegar nosso exemplo, né? A nossa taxa lá de poupança era de 1.212, correto? Por mês. Há um investimento de, bota aqui, tá? 10% ao ano. Ok. O que vocês têm que focar? Qual é o jeito correto? O jeito correto é vocês tentar sempre melhorar para aumentar isso aqui para 1.500, para 1.700 e assim por diante. Aqui, claro que a gente vai estar sempre tentando melhorar a taxa, mas não é o ponto. Se vocês continuarem tendo essa taxa aqui de 10% e vocês irem aumentando o aporte, eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais dinheiro. Só que o que é o jeito errado? Muita gente, então, começa
a deixar de trabalhar ou diminuir o seu trabalho para ficar focando em tentar rentabilizar o máximo. Ah, não, vou aumentar aqui, então eu vou conseguir 15% ao ano. Um ano, 2 anos, até pode ser, mas ao longo de muitos anos não é tão fácil assim. Ou então, eu vou conseguir 20%. E aí entra nas pirâmides financeiras. Ah, eu vou te dar 4% ao mês. Gente, não existe 4% ao mês, tá, pessoal? Bota no Forex Social ali que eu calculei para vocês 4% ao mês. Quanto é que a pessoa teria em 30 anos? Ela seria dona do planeta. Não existe, não caiu nessa. Então, não foquem na taxa. A taxa tem que sempre buscar algo superior à taxa que nós está sendo praticado no mercado, e um profissional pode ajudar, um site, vocês podem pesquisar, pode ajudar. O que vocês têm que focar, o jeito correto, é focar no trabalho de vocês para ganhar mais, assim, ganhando mais, poupar mais e poder aplicar mais, aumentar de 1.200 para 1.500, para 1.700, para 2.000, para 3.000, para 5.000, para 10.000 e assim por diante. De novo, quem quer começar com pouco, comecei com 200, vai para 300, para 500 e assim por diante. Tenho certeza que esse é o caminho correto de vocês fazerem, não o caminho errado. E aí eu trago essa pergunta para vocês: o que traria maior riqueza? Né? Se dedicar horas para estudar os melhores investimentos, se tornando um profissional no assunto, ou focar no crescimento pessoal e profissional de vocês e usar as economias, ou seja, aumentar a taxa de investimento, taxa de poupança para investir cada vez mais dinheiro? Né? O que vocês acham que é o correto e qual que é o jeito errado? O jeito errado é aqui, né? O jeito correto é vocês focarem no trabalho de vocês. Aí eu vou trazer aqui um quadrinho, né? Então eu trago aqui essa frase que vai enriquecer o trabalho, tá? O trabalho. Por isso que lá no começo do vídeo eu lembro que eu falei isso, que não é uma fórmula mágica para que vocês vão sair e ficar rico aqui da noite por dia. O que vai enriquecer é o seu trabalho. Foque nele, né? O tempo, né, que você poderia estar buscando os melhores investimentos, você deve aprimorar a sua profissão. E aí eu trago aqui essa tabelinha, uma tabelinha dos maiores investidores do mundo. Tá? O Brasil ainda é um mercado bem emergente, né? Então eu trouxe aqui uma tabela dos principais investidores do globo, a maioria deles americanos, né? Acredito que todos eles são americanos, então tu vai ver o retorno deles aí ao longo do tempo. Tá? Tirando aí o Joe Grenfell, que tem ali uma taxa absurda, mas a gente está valendo ali, que está vendo que as principais taxas, a gente está falando da casa ali de 17%, né? 17%, assim por diante. O Warren Buffett, vamos pegar esse exemplo aqui, o Warren Buffett. Não sei se vocês sabem quem é o Warren Buffett, se não, dão um Google aí, pesquisem. Acredito que todos devam saber. O Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. Alguns até conseguiram taxas maiores do que ele, mas ele é o mais longevo. O cara tem aí 86 anos e investe desde os 30. Né? Então ele conseguiu uma taxa média ao longo dos anos muito grande, de 2000, citado que eu peguei, de 1965 a 2018, de 17%. Mas o cara só faz isso, ele é profissional, ele tem uma equipe, ele tem uma empresa de pessoas que só pesquisam o melhor investimento. Você não é o Warren Buffett, você não tem uma equipe. Você é dentista, você é fisioterapeuta, você é médico, você é psicólogo, ou psicóloga, né, fisioterapeuta e assim por diante. O que vai lhe dar dinheiro é o seu trabalho. É fazer um curso que vai lhe aprimorar, é atender melhor, é descobrir como encantar seu paciente. É isso que vai lhe dar mais dinheiro para você investir mais. Tá? Então não caiam nesse canto da sereia de que a taxa de juros vocês vão conseguir então rentabilizar o patrimônio muito mais, vão ficar ricos. Não, trabalhem, que isso é o que vai fazer vocês terem dinheiro ali na frente. Então o jeito correto é esse, o jeito errado é achar que vocês vão virar profissional e ter uma taxa de juros fora fora do normal, né? Então eu estou mostrando para vocês aqui que um profissional de mais de 60 anos tem 17%. Porra, se vocês conseguirem hoje 13,75 é fácil. Imagina, você não precisa se matar para conseguir 17, você tem que trabalhar para conseguir aumentar aí o aporte de vocês, e eu tenho certeza que se a gente se encontrar no futuro, vocês vão me agradecer demais, né? Então, a concluir aqui, né, como gerar e acumular riqueza, então gerar a nossa renda passiva vitalícia, a gente tem que focar nesses 3 pilares, né, investir regularmente, manter ou aumentar a capacidade, focar no profissional para ganhar mais. E aqui nessa parte última é que entra aqui o nosso treinamento, né, o Lucrei 3 vezes mais consultório. Né? Por quê? O treinamento Lucrei 3 vezes mais consultório, ele justamente abrange vários pilares. Então ele abrange o pilar aqui de como entender as finanças do consultório. Você tem que entender a finança do consultório, tem que entender como é que faz para melhorar o atendimento do seu cliente para que ele fique encantado e volte, pague mais, né? Como que faz você cobrar mais, tem que entender toda uma questão de precificação, não adianta mais ter cliente que está mal precificado e você não consegue, então, ganhar dinheiro, né, porque está mal precificado, tem que entender precificação. Então, tudo isso, né, no treinamento no Lucrei 3 vezes mais consultório, né, que é algo dedicado, exclusivo para pessoas, né, do ramo da saúde, seja médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas e outros ramos que eu possa estar aqui esquecendo, na linguagem
né, numa linguagem muito simples, né, uma linguagem muito direta, uma linguagem falando diretamente com vocês. Ou seja, você vai conseguir, através desses treinamentos e outros, os vídeos estão aqui, é só seguindo a gente na rede social, os vídeos estão aqui, você já vai aprender como melhorar a profissão, como ganhar mais, como rentabilizar mais, e aí vai investir mais para ganhar mais na renda vitalícia. Ok, pessoal? Então, eu quis trazer essa visão, eu quis trazer esse insight, que eu acho que é bem legal, de como a gente pode ter uma renda vitalícia sem depender do INSS, tá? Eu acho que é bem simples, mostrei aqui um cálculo, a questão é que as coisas, melhores coisas da vida são simples, não são fáceis, né? Requer disciplina, requer aí bastante atenção, que as pessoas sigam, né, de forma por bastante tempo, investindo, acreditando, trabalhando e assim por diante. Então, enriquecer acaba dando trabalho, né? Por isso as pessoas muitas vezes caem em golpe do 4% ao mês, ou e assim por diante, ou também porque no Brasil a gente tem muita gente que fica jogando em loteria, tá bom? Pessoal, contem comigo, né? Contem aqui com o Guilherme, contem com o Alexandre, contem com o Evaldo e com os nossos professores. Assistam nossos vídeos, tem muita coisa legal, tem conteúdo pra caramba. Eu tenho certeza que só com os vídeos que a gente tem aqui no YouTube a gente vai ajudar bastante aqui a você melhorar o seu retorno, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, tá? A gente tem vários vídeos aí saindo, tem vídeos falando de dívida, tem vídeos falando sobre como começar a investir, vai ser algo bem legal aqui do que a gente está fazendo, e então contem conosco. Esse aqui é mais um mão na massa, esse aqui é o como construir aí uma renda vitalícia sem depender do INSS. Imagina uma renda vitalícia de 40 mil reais por mês, né? E o dinheiro ali paradinho, disponível para vocês, né? Então, esse é um mão na massa. Espero que todos tenham gostado. Outros já saíram, outros virão. Fiquem atentos que a gente vai cada vez trazer mais conteúdo legal aí para vocês, tá bem? Um abração, até mais. E seja para quem, que hora vocês estão vendo isso aí, boa tarde, boa noite, bom dia e tudo de bom para vocês. Até mais. Abraço.